Boa tarde a todos. Professora Simone, a senhora me ouve bem? Oi, Meire, boa tarde, tudo bem? Ouço sim. Ai, que bom, é uma grande satisfação tê-la conosco nesta tarde. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre você, vou lhe apresentar, tudo bem? Ok, vamos lá. Professora doutora Simone Costa Andrade dos Santos, atualmente é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e exerce a função de chefe do Departamento de Graduação. Atuou na função de diretora de Educação à Distância do IFMA entre os anos de 2013 a 2020. É membro do Grupo de Trabalho Institucionalização da EAD pelo Fórum de Dirigentes de Ensino do Conselho Nacional de Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF. Atuou no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus EAD, na coordenação de produção de material didático para educação à distância. É líder do grupo de pesquisas e estudos em tecnologias para o ensino e educação à distância. Atuou como coordenadora pedagógica da educação básica e coordenadora de projetos de uso das tecnologias na educação. Doutora e mestre em ensino pela Universidade do Vale de Taquari, Rio Grande do Sul, especialista em informática em educação pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, e graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão. Nossa, professora Simone, quanta experiência a senhora tem. Então, estamos muito felizes, né, por você compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Fique à vontade, a fala é sua. Obrigada, Meire, um prazer te encontrar aqui. Obrigada. Queria também agradecer ao professor João Botentuí pelo convite de estarmos aqui partilhando algumas experiências no 10º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais. Para mim é uma grande honra. Obrigada pelo convite, né? E aqui a gente está para dialogar um pouquinho sobre a formação inicial de professores, né? O novo marco regulatório da educação à distância, que foi aí homologado no último mês de maio, e quais são os impactos que esse marco regulatório traz para as nossas licenciaturas, né? Um tema bastante polêmico. A licenciatura por si só já é algo assim que dá bastante margem para muita discussão, né, para muita reflexão, porque, afinal de contas, a gente está falando de formação de professores, né, para atuar aí no magistério. É um tema que eu gosto muito e a gente separou para trabalhar dentro desse contexto em que a gente está trabalhando com a evolução da educação, né, e uma temática que está muito em voga hoje, que é a inteligência artificial. Já vi aqui que nos momentos que me antecederam, a IA foi aí um forte instrumento de abordagem. Eu vou pedir licença aqui, posso fazer a apresentação aqui dos Fique à slides? vontade, professora Simone, muito importante sua colocação. Pronto, vou... Só colocar aqui no momento na tela de apresentação. Ok, vamos lá. Então, nossa temática para esse encontro foi o novo marco regulatório da educação à distância e os impactos nos cursos de licenciatura. A Meire já me apresentou e aqui vamos seguindo. Então, gente, o marco legal, a base legal de onde partimos é a resolução do Conselho Nacional de Educação, né, do Conselho Pleno, número 4 de 2024, que trata das diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior de profissionais do magistério da educação e escola básica.
Então, ao longo da trajetória da formação inicial de professores, nós tivemos vários documentos, né, várias DCNs, como a gente fala, diretrizes curriculares nacionais, que rege a organização dos cursos de licenciatura. E o mais recente, depois aí de um movimento muito grande, desde 2015, nós temos, enfim, a homologação da resolução 04 de 2024, que é a atual diretriz nacional curricular para a formação de professores. Ela tem aí um período de transição, né, para a implementação dessa normativa de 2 anos. O documento é bastante robusto, né, ele traz orientações nas formas mais detalhadas da organização curricular para os cursos de licenciatura. E o nosso foco com esse documento vai ser extrair dele tudo que é concernente à educação à distância, né, aos cursos à distância. E a gente tem muita novidade, né? Então, assim, só para começo de conversa, não existirá mais, a partir da resolução 04 de 24, curso de licenciatura à distância, tá? Então, isso aqui já fica como um ponto, assim, impactante, né, forte, do que o documento traz. O documento, como ele traz um percentual de presencialidade, ele caracteriza agora, ele categoriza as licenciaturas como cursos semipresenciais, tá? Então, não teremos mais cursos não se vai falar mais em curso de licenciatura EAD. Essa mudança, né, que a resolução traz, em complemento com o marco regulatório, que é exatamente o decreto número 2.456, que também está bem aí fresquinho, né, foi homologado aí no último mês de maio, ele reforça o percentual presencial para os cursos de licenciatura e também traz essa categorização, né, do formato semipresencial. Inclusive, pessoal, o decreto, ele já, para as licenciaturas, ele traz uma novidade, né, na verdade, para a questão da modalidade. Nós tínhamos aí na nossa fala, a partir da base legal, que nós tínhamos cursos presenciais e cursos à distância. O decreto agora, ele extingue a nomenclatura modalidade para o presencial e para a distância e trata como formato, tá? Então, até a emissão de resoluções para os cursos, né, a gente não vai mais usar essa nomenclatura modalidade, mas sim formato. O curso vai ser oferecido no formato presencial ou no formato à distância, sendo que para a licenciatura a gente não tem mais licenciatura à distância, e sim licenciatura no formato semipresencial. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, tá? Bom, então a gente traz aqui um primeiro movimento no sentido de entender esse novo marco regulatório, né? Então, assim, trazendo desde 1998, quando nós tivemos ali o primeiro marco regulatório da EAD, por meio do decreto 2.494, a gente trouxe aqui um texto bem resumido para a gente entender um pouco da concepção que esses marcos anteriores traziam, né? Então, ele definia como forma de ensino, lá não estava definido como modalidade, tá? Dizia que possibilitava a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados. Se nós olharmos para esse texto e pensarmos no contexto da educação à distância em 1998, a partir dessa data, a gente vê que essa concepção, da autoaprendizagem, ela está muito ligada àquele contexto, né, onde se pregava que se eu disponibilizasse materiais didáticos, se eu tivesse ali uma organização didática, aquela forma de ensino ela poderia ser suficiente, né? Então, era muito centrado nesse processo da autoaprendizagem. Aí a gente segue um pouquinho mais, caímos em 2005, com o decreto 5.622. O que ele traz? É o decreto EAD que define a EAD como modalidade.
em documento normativo nenhum emitido pelo MEC ou pelas suas câmaras ou pelos seus conselhos, trata de modalidade presencial, porque presencial não é modalidade. A gente que vem trazendo, né, essa nomenclatura, porque se existia a modalidade EAD, a gente criou a modalidade presencial, mas ela não existe em marco normativo, tá? A modalidade presencial existiu sim, a modalidade EAD a partir do decreto 5.622 de 2005. E como é que era, né, a EAD nesse contexto? Qual era o enfoque? O enfoque estava na mediação, acontecendo pela utilização dos meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores em lugares ou tempos diversos, né? Então, essa aqui é a concepção, esse aporte conceitual que o decreto de 2005 traz e que ele perdurou aí por bastante tempo, né? Ele traz aí essa vigência normativa até 2025. 2 décadas se passaram, a gente consolidou dentro desse decreto do que ele permitia a educação à distância como uma modalidade. E aí chegamos em maio de 2025, estamos aqui em junho conversando sobre esse decreto novo. E o que ele traz? Ele define a EAD, aliás, a distância, né, como um processo de ensino e aprendizagem, que pode ser síncrono ou assíncrono. Observem que essas palavras de sincronicidade e assincronicidade, elas foram se solidificando a partir do decreto de 2005, né? Era algo que estava ali nascendo e se entendendo como é que essas atividades elas poderiam acontecer dentro de cada uma dessas formas, ou síncrona ou assíncrona. O uso de tecnologias de informação, no qual o estudante e o docente ou outro responsável pela atividade formativa, aqui eu destaquei docente ou outro responsável pela atividade formativa. Por que eu trouxe esse destaque? Porque aqui a ênfase ela não é dada, e ao longo dessas 2 décadas ela foi desenvolvida, né, o processo de interação com o estudante, não só pelo professor, né? Nós tivemos ali um papel hiper, mega importante da atuação de um profissional, eu vou colocar profissional entre aspas, porque não é uma profissão estabelecida aí no Código de Classificação de Profissões, né, no CBO, não é, infelizmente não é, né, não se constituiu, apesar de que nós tivemos um processo de 20 anos de educação à distância, a partir do decreto anterior, que esses profissionais, tanto nos programas, Rede ETEC, Pronatec, Universidade Aberta do Brasil e outros, né, foram pessoas e profissionais que atuaram e que carregaram nas costas a educação à distância. Né? Então, ali, o decreto, ele traz, inclusive, essa participação, embora esteja ali ocultada, né, o profissional que é responsável por esse processo de interação com os estudantes. E que prevaleceu ali do anterior, que esse processo ele acontece em lugares ou tempos diversos. E aí, pessoal, esse decreto do novo marco regulatório, ele tem um cunho, né, que eu vou dizer que ele é um cunho muito forte do sócio-interacionismo. Se nós formos buscar aí a base pedagógica, né, as concepções, as abordagens pedagógicas educativas, a gente pode ali identificar no decreto a presença do sócio-interacionismo de uma forma muito evidente. E aí eu trouxe esse destaque dessas premissas interacionistas que o marco regulatório, o novo marco, traz, né? Então, esse destaque para a promoção da interação entre os estudantes, né, e entre os estudantes e os profissionais, a valorização da docência, como eu citei para vocês anteriormente, a valorização do polo e das instituições de educação superior como espaço de interação e promoção da identidade institucional do curso e do estudante. E vejam que esse destaque que é dado dentro dessa premissa interacionista para o polo demarca esse espaço, esse ambiente,
como um ambiente fundamental, né, no ensino superior, tá? E é bom situar, é importante situar que o marco regulatório, ele é um marco que dá as diretrizes, né, para a educação à distância, né, para esse formato de educação no ensino superior. Então, a gente está falando aqui de graduação e de pós-graduação, tá? E o detalhe aqui destacado do espaço polo e das instituições, né, que são as que ofertam o curso nesse formato, é um espaço que é valorizado no novo marco regulatório. Eu queria também destacar, na nossa apresentação, eu não trouxe, pela questão do tempo, mas uma abordagem importante que a gente vai ter do polo, inclusive com um detalhamento um pouco mais robusto, está nos referenciais de qualidade, que é um documento que ele está atrelado ao marco regulatório, tá? Então, se alguém tiver interesse, eu recomendo a leitura não só do marco regulatório, como também dos referenciais de qualidade para EAD. Bom, e o que esse marco regulatório que a gente está falando, por meio desse decreto, ele traz sobre a formação de professores, que é o alvo da nossa conversa aqui hoje. Né? Esse marco, e aí que eu já volto àquela fala inicial, que nós não vamos ter mais cursos de licenciatura EAD, à distância, mas sim, né, cursos de licenciatura semipresenciais, porque ele veda a oferta de cursos de formação de professores na modalidade EAD, onde ele traz a seguinte premissa, onde é que se assegura, né, que essa afirmativa é verdadeira, que, no mínimo, 30% da carga horária total do curso, ela deve ser presencial, tá? Então, se eu tenho ali um curso que, no mínimo, o documento, a DCN da formação de professores, define que o mínimo tem que ter 3.200 horas para uma licenciatura, desse total da carga horária, 30% precisa ser presencial, obrigatoriamente. E 20%, os demais, né, para completar ali, nós vamos poder fazer de forma presencial ou com mediação síncrona. Simone, o que é a mediação síncrona entendida aí no novo marco regulatório? A mediação síncrona é aquela que prevê a presença do estudante e do profissional responsável pela atividade pedagógica no mesmo tempo, não necessariamente no mesmo espaço. E aí eu tenho algumas variantes dessa mediação síncrona. Por exemplo, aqui nós, nesse momento, os que estão aqui presentes assistindo, nós temos uma mediação síncrona. Eu, como responsável pela atividade, e vocês, o público-alvo dessa atividade, seriam os meus estudantes. Mediação síncrona, ok? Beleza. Outra variação dessa mediação síncrona. Essa palestra que eu estou ministrando nesse momento, vocês poderiam pegar um professor aqui de vocês que está assistindo, poderia pegar este conteúdo que foi veiculado neste momento, está em sua casa, aqui, vamos supor, no município de Caxias, e os estudantes são ali do município de Codó, só um exemplo, tá? A turma é de Codó, o professor está em Caxias. E ele está veiculando a minha transmissão, a minha palestra, e mediando o processo com os estudantes. Ele é o responsável pela atividade da mediação com os estudantes e ele está usando, né, o meu material para essa veiculação. Pode acontecer? Pode, porque ali, a partir da palestra, ele pode desenvolver uma atividade que os estudantes vão fazer uma interação entre si ou vão devolver um arquivo, né, para uma atividade que vai ser corrigida pelo professor, ou eles vão fazer tirar algumas dúvidas a partir desse material, então ele vai mediar aquela atividade, tá? É uma outra forma. Ou ele pode estar
também lá no município, no polo presencial de Codó, junto com esses estudantes, né, veiculando lá presencialmente a palestra que foi organizada. Então, essa é a mediação síncrona, as variações de como elas podem acontecer, tá? Mas até 20% pode ser com a mediação síncrona e 30% obrigatoriamente presencial. Se eu somar os dois, eu tenho que 50% da carga horária total do curso, tá? Por isso é que ali a gente já está indo para a definição de um novo formato para as licenciaturas. A gente entra, então, complementando toda essa abordagem na CNE, na diretriz, na 04 de 24. E de lá a gente traz as abordagens que elas são bem específicas sobre a EAD, né, sobre a educação à distância, essa carga horária à distância para os cursos da formação de professores. Então, para a gente situar, a gente começa aqui trazendo esse artigo 9º da DCN, que diz o seguinte: nos cursos presenciais ou à distância, destinados à formação inicial dos profissionais do magistério da educação básica, as IEs deverão garantir o atendimento dos critérios e orientações expressos na legislação e nas regulamentações em vigor. Então, se eu tenho um curso à distância, né, se eu tenho, ou parte dessa carga horária à distância, eu vou precisar obedecer os marcos legais vigentes. Isso para o planejamento, para a oferta, para a estruturação das matrizes curriculares e para as avaliações das atividades. Por que eu destaquei esse artigo 9º como o primeiro artigo aqui para a nossa conversa? Porque, pessoal, eu não vou poder olhar para uma reformulação de um curso de licenciatura, sendo ele um curso atualmente à distância, ou que tenha parte da carga horária à distância, apenas olhando para a DCN, tá? Apenas olhando para a CNSCP 04 de 24. Eu vou precisar trazer para essa conversa, tá? Para esse processo de reformulação, ali quando nós estivermos no NDE reunidos para a reformulação desses cursos, trazer toda a base normativa da legislação do marco regulatório. Por isso que eu citei o decreto e citei a ancoragem do decreto nos referenciais de qualidade. Porque, embora os referenciais de qualidade para a EAD eles não tenham força de lei, eles são referenciais, é um documento ali, um relatório, a partir da comissão, do grupo de trabalho que o elaborou. Porém, ele ganha força legislativa, ele ganha esse teor legislativo quando ele é citado pela legislação, tá? Então, não dá para fugir, não dá para pensar em marco regulatório sem associar com os referenciais de qualidade. Bom, e aí a gente também fala, né, para a gente se situar aqui, que cursos de formação de professores, que licenciaturas são essas que a gente está falando e que a DCN traz, né? Ela traz, rapidinho, deixa eu passar, acho que passou. Ela traz a licenciatura, essa de 4 anos, né, que a maioria das nossas instituições organizam as licenciaturas em 4 anos, ali com um mínimo de 3.200 horas. Nós temos também os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, que é aquela formação com um tempo um pouco mais reduzido. A DCN traz os critérios bem direitinho para ela, e traz os cursos de segunda licenciatura. Já tem uma licenciatura em uma área, eu quero ter uma licenciatura em uma outra área, né? Então, traz, ou na mesma área, de repente eu quero ter uma outra licenciatura, mas na mesma área. Então, a DCN também traz orientações específicas. A organização curricular desses cursos é baseado em 4 núcleos, sendo um núcleo de formação geral, aquele núcleo que é comum, a base comum para as licenciaturas. Eu tenho o núcleo de conhecimentos e de conteúdos específicos, né? É aquela área da atuação profissional daquele licenciando. Então, se eu tenho lá licenciatura em matemática, a área do núcleo 2 é matemática.
tá? Assim como química, física, biologia, assim vai. Eu tenho o núcleo 3, que são as atividades acadêmicas de extensão, né? Todos vocês sabem que a partir de 2023 nós tivemos a obrigatoriedade de já termos implementado em nossos cursos de formação de professores, aliás, nossos cursos de graduação, tá? Em todos os cursos de graduação do Brasil inteiro precisam estar, a partir de 2023, né, reformulados para a inclusão de um percentual mínimo de 10% da carga horária total do curso destinada para atividades acadêmicas de extensão, né? Essa premissa, ela já vem sendo discutida há muito tempo, ela vem lá da primeira base normativa, foi de 2014, onde já existia essa previsão no Plano de Desenvolvimento Educacional, né, que cria aquelas metas, né, para um período aí de 10 anos, já estava previsto lá, e ela ganhou força de lei normativa a partir dos cursos novos que abriram turmas a partir de 2023. Né? Então, hoje, os cursos todos eles já devem estar implementados com esse percentual de atividade curricular de extensão. E o núcleo 4, que é o núcleo do estágio curricular supervisionado. Né? Todas as licenciaturas, elas têm como obrigatoriedade uma carga horária destinada ao estágio supervisionado, que integra, então, esse núcleo 4. Ok? Então, entendendo como é que é organizado a estrutura curricular de um curso de licenciatura, de forma geral, tá, gente, aqui, sem a pretensão da gente fazer uma abordagem muito específica. Então, a gente entra aqui em algumas especificidades da EAD com base nessa organização curricular. Bom, nesse núcleo 4, que é o núcleo do estágio supervisionado, a DCN diz que esse estágio ele deve ser integralmente realizado de forma presencial, seja nos cursos ofertados na modalidade no presencial ou na modalidade EAD. O decreto, gente, o do marco regulatório da EAD, ele foi homologado depois da resolução das DCNs, da DCN das licenciaturas. Então, a gente vê bem aqui já uma divergência normativa, porque como ele está tratando de uma resolução para a licenciatura, aqui ele não deveria falar que esse curso, né, é para um curso EAD, mas como ele entende-se que o ato temporal normativo do marco aconteceu depois, isso aqui ele deve vir aí a partir de um adendo, de alguma reformulação que vai ser necessária a DCN sofrer aí nos próximos meses. Isso vai ser corrigido, tá bom? Inclusive, algumas lives dos conselheiros do CNE já fizeram esse anúncio. Bom, então, percebam, a DCN das licenciaturas prevê 100% dos estágios, né, do núcleo 4, de forma presencial, ok? Vamos passar para as atividades de extensão, que são as atividades que integram o núcleo 3. Elas também devem ser realizadas integralmente de forma presencial, tá? Sigamos. Aqui a gente tem também uma especificidade para o núcleo 2. Lembram que o núcleo 2 é o núcleo dos conhecimentos específicos da área de formação do licenciando. Então, pensem lá, licenciatura em matemática, o núcleo 2 são os componentes curriculares específicos da matemática, ok? Então, desse núcleo 2, aí eu tenho, para aquelas licenciaturas de 4 anos, que tem aqui um total da carga horária de 3.200 horas, o núcleo 2, a DCN traz a obrigatoriedade de pelo menos 880 horas presenciais. Ou seja, o núcleo 2, a DCN define, olha, no núcleo 2, no mínimo, vocês precisarão organizar a estrutura curricular com 1.600 horas, ok? Ok. Para cada núcleo, gente, ele traz uma quantidade mínima de carga horária. Do núcleo 2, para as licenciaturas, é de 1.600. E dessas 1.600, aproximadamente ali 55% dessa carga horária deve ser presencial. Não importa o formato do curso, tá? Presencial.
formação pedagógica, né? Quando eu tenho aquela formação pedagógica, que é uma licenciatura um pouco mais condensada, vamos dizer assim, de forma mais geral. O curso de formação pedagógica tem um total de 1.600 horas. Eu sou bacharel ou tecnólogo e eu estou em sala de aula, ou eu pretendo estar em sala de aula. Pela LDB, eu preciso ter formação pedagógica para atuar em determinada área na educação básica. A formação pedagógica, ela vem ser ofertada para bacharéis e tecnólogos que não têm a formação pedagógica na área que quer atuar, tá? Então, a instituição oferece formação pedagógica com um total de 1.600 horas. O núcleo 2 da organização pedagógica, da organização curricular da formação pedagógica, tem um total de 740 horas definidas lá na DCM, lá na 04 de 2024. Dessas 740 horas, a DCM trata, né, que 340 horas deve ser presencial. Ou seja, se eu tenho um curso que hoje é AD, licenciatura em AD, desse núcleo 2, obrigatoriamente eu tenho que organizar o meu currículo para que 340 horas sejam presenciais, ou seja, aproximadamente, novamente, ali 55% da carga horária desse núcleo, tá? Para os cursos de segunda licenciatura, eu tenho uma segunda licenciatura na mesma área ou em uma área diferente. E esse núcleo 2, que na mesma área tem 880 horas, eu tenho a obrigatoriedade, né, de ter pelo menos 280 horas presenciais, aproximadamente 31%. Ou, quando a área é diferente, que a DCN diz que quando o curso é de área diferente, eu vou ter no núcleo 2 1.420 horas, destas, 520 horas obrigatoriamente precisarão ser presenciais. Aproximadamente ali, 36% da carga horária desse núcleo 2, tá? Então, vejam, olhem aqui para esse slide e vejam que a DCN, ela já vinha aqui com aquele intuito, olha, a formação que ela é específica na área deve se assegurar a presencialidade. Olhando para os cursos que hoje são EAD, vocês não vão mais poder fazer toda a base curricular da formação específica no formato à distância, tá? Vocês precisarão cumprir um percentual presencial desse núcleo 2. Aí a gente fica se perguntando, gente, de onde veio, por que veio, né, essas determinações assim de forma tão rígidas, né, tão fechadas e realmente determinantes na legislação? A gente sabe, e aí eu vou abrir aqui um pouco mais o escopo desta fala, no sentido de tentar, né, trazer uma abordagem com o olhar do Ministério da Educação hoje, né? Olhando para os dados, as licenciaturas, elas foram os cursos que mais alavancaram a oferta da educação à distância no país, né? Se a gente for olhar para os dados, para as estatísticas, as licenciaturas elevam a base da EAD para o seu topo máximo, e o crescimento estava, sim, a todo vapor. Esse crescimento, que em grande parte foi ocasionado pelas instituições privadas, ela traz também, no rebote, uma qualidade, imprime uma qualidade, né, de indicadores baixos ou baixíssimos, né? Então, se a gente for olhar para o censo, se a gente for olhar para os relatórios, a evasão é alarmante. A qualidade das formações, elas são alarmantes, né, em termos de baixos indicadores. Nós temos dados de instituições que abriam, né, os seus cursos sem nenhum critério, 100% à distância, colocavam uma formação com vídeos, né, sem nenhum tipo de interação. Essas instituições passavam por um processo de reconhecimento de curso que eram reprovadas, mas aqueles estudantes que iniciaram, para eles precisava ser garantido a diplomação, mesmo com uma formação
inadequada, né, com uma formação sem qualidade. Isso trouxe, claro, uma grande preocupação para o Ministério da Educação, que a gente traz, né, essa obrigatoriedade, essa inflexibilidade decorrente dessas análises, né, de tudo isso que foi acontecendo. Então, é apenas um parêntese aqui na fala para a gente entender um pouco mais sobre isso. E aqui o que é que nós temos? Nós temos um quadro resumo de cada um dos núcleos que eu abordei há pouco, né? A gente tem aqui a carga horária total desses núcleos, e a gente tem aqui qual é, dentro da modalidade, né, deste formato, o que é permitido. Então, a gente tem para o núcleo 1, eu posso organizar a minha estrutura curricular 100% à distância, tá? Então, todos os componentes curriculares da formação geral desse núcleo 1, que é aquele núcleo que é comum a todas as licenciaturas, eles podem ser ofertados 100% presencial. Se vamos ofertar, se vai ser possível ofertar, vai depender de quê? Da análise do NDE. Vai depender da concepção institucional, tá? No núcleo 2, que é de conhecimento específico, com um total de 1.600 horas, isso aqui para a licenciatura, tá, pessoal? Não estou falando aqui abordagem nem da segunda licenciatura e nem da formação pedagógica. Esse quadro aqui demonstrativo é um exemplo da licenciatura. Eu tenho a necessidade desse total aqui de estabelecer 880 horas de forma presencial ou presencial síncrona, tá? 880 horas. Eu posso, então, ter 720 à distância dessa carga horária aqui do núcleo 2. Do núcleo 3 e do núcleo 4, extensão e estágio, eu preciso ter 100% presencial, tá? 100% presencial. E aí, fazendo o somatório, eu vou ter EAD. Se eu tiver um curso que hoje é na modalidade EAD, eu vou ter 1.600 horas à distância e 1.600 horas presenciais. Ou seja, o curso de licenciatura hoje, eu vou ter, no mínimo, 1.600 horas presenciais. 1.600 horas presenciais, tá? Então, aqui corresponde a 50% do curso. Como as instituições irão se organizar, como as agências de fomento irão se organizar, isso é pauta para um outro momento de reflexão, né? Então, seguindo aqui, gente, a gente traz, e já pensando aqui no tempo, eu queria dedicar também um espaço para a gente dialogar um pouco mais, umas questões para a gente refletir, né? Essa obrigatoriedade da carga horária de estágio e de extensão curricular presencial impacta a formação em contextos rurais ou remotos, dificultando o acesso de estudantes que optaram pela EAD? Isso aqui é uma questão que eu trouxe para a gente discutir, para a gente refletir. Porque, assim, o que nós temos hoje, dentro do contexto da sociedade atual, é que o estudante da graduação, em sua maioria, são estudantes que trabalham, né? Em sua maioria, principalmente nas instituições públicas, são estudantes trabalhadores. E, muitas vezes, eles optam por um curso, e aí eu vou restringir, né, trazer aqui para dentro da graduação para as licenciaturas, os estudantes que optaram pela licenciatura e que são trabalhadores, dependendo da sua condição de trabalho, eles ou irão optar por um curso no noturno, né? Então, eles vão trabalhar durante o dia e vão estudar presencialmente num curso à noite. Ou eles vão optar por um curso EAD. E na organização curricular, quando a gente se depara hoje com uma limitação para uma licenciatura EAD, licenciatura no formato semipresencial, que, pegando aqui o nosso exemplo de hoje nos cursos de licenciatura EAD. Esses estudantes que optaram, né, pelo formato à distância, tendo que cumprir uma carga horária mínima
de 50% presencial, qual é o impacto dessa organização curricular para a vida desse estudante, né, que trabalha, que certamente, né, deverá dispor de alguns momentos no diurno ali, ou como a instituição vai se organizar nos finais de semana, e considerando que, por exemplo, o estágio e as atividades de extensão, elas devem ser organizadas para acontecerem dentro das instituições de educação básica, com exceção da EJA, a gente vai ter muita dificuldade de promover extensão, estágio e o cumprimento da carga horária presencial desta forma, para os cursos que hoje são à distância. Então, eu trouxe isso aqui como uma primeira grande reflexão, né, para a gente avaliar o impacto, né, o desafio hoje que está posto em nossas mãos, educadores, nas nossas instituições, de repensar o currículo das licenciaturas, especialmente falando das licenciaturas hoje EAD, né, para esse novo formato semipresencial, cumprindo um percentual mínimo de 50%, pensando em toda essa realidade. É um grande desafio, né? É um convite aí para a gente pautar um seminário específico para levantar, não concentração no problema apenas, né? Mas tentar viabilizar alternativas, porque acreditamos que essa prerrogativa, ela não vai mudar, ela não vai retroagir, né? O governo federal não vai retomar o decreto anterior, retirando do decreto e da DCN essa prerrogativa da presencialidade. Isso não vai acontecer. Então, diante de um marco legal que nós estamos, né, precisamos agora nos adaptar a ele, não desconsiderar a nossa experiência, a nossa trajetória, mas buscar alternativas. É o nosso grande desafio. Um outro questionamento que eu trago aqui para a gente refletir é sobre esse modelo 100% presencial do estágio, né, que reforça uma visão mais crítica e experiencial. Esse presencial, ele reforça uma visão mais crítica e experiencial da formação docente. Porque, vejamos, nós temos aí uma trajetória de 2 décadas, né, executando atividades, cursos, oferta de cursos à distância. Esse tempo em que nós atuamos com esta, então, modalidade, nós não vimos alternativas para esse estágio, para que ele aconteça, claro, não 100% presencial, mas um percentual dele à distância, ele não é aplicável, nenhum percentual dele à distância, em se tratando de um curso em que uma boa parte da carga horária será à distância, né? Então, assim, não estou questionando que essa reflexão ela vai mudar a lei ou ela nos vai dar prerrogativa para fazer diferente nas nossas reestruturações curriculares, de forma alguma. Mas a reflexão que eu trago aqui para a gente pensar é se esse tempo em que a gente atuou, nós não tivemos força, né, de argumento, de justificativa para levantar elementos e defender de que um percentual desse estágio poderia ser realizado de forma à distância. Esse é um ponto que eu trouxe para a gente refletir sobre ele. E um terceiro ponto é de como os estudantes que optaram pela EAD, por razões de trabalho, e aqui eu expus algumas situações, né? Ou por maternidade, a gente sabe que grande parte das licenciaturas, especialmente aí em algumas áreas, as vagas são ocupadas por mulheres, né? E aí, em função da própria natureza do ensinar, né? Da natureza feminina, e também,
optam pela educação à distância por conta dos seus afazeres também com a maternidade. Ou a distância geográfica. O estudante, né, que ele é de uma localidade longe daquele polo ou da sede que oferta o curso, com um percentual mais alto para a sede, para a realização das atividades presenciais, ele vai precisar, né, despender de mais recursos, dispor de mais recursos, né? Isso para o seu deslocamento, para subsidiar sua permanência. É claro que acredito eu que as instituições vão preferir concentrar essa carga horária à distância, né, em momentos, vão encher essa carga horária em momentos espaçados. Então, se eu vou precisar passar um dia inteiro, ou até 2 dias, quiçá 3 dias em um polo presencial, eu que não resido naquele polo, né, no meu município, ou no povoado, porque nós temos muitos estudantes da EAD que estão nos povoados, como é que eles vão se sustentar numa condição como essa? Né? A reboque, nós vamos ter um fomento para isso, né, para subsidiar esse percentual que está aí de obrigatoriedade da presencialidade, né, de uma forma normativa, né? Então, é uma outra situação, uma outra circunstância que a gente traz para a nossa reflexão. Bom, pessoal, então, é isso que nós trouxemos para a gente discutir. Eu queria, então, aqui devolver a palavra para a minha mediadora, a Meire. E, caso nós tenhamos aí questionamentos, eu gostaria muito de ouvi-los e dialogar um pouco mais com vocês. Sua fala foi muito importante para todos nós. Estamos aqui todos, né, maravilhados com essa discussão que é tão relevante, né, nesse momento que você traz aí falando sobre o novo marco, né, regulatório da EAD e todos os impactos que podem causar. E é interessante quando você coloca, né, toda essa evolução, né, o que aconteceu inicialmente em 98, e aí você traz essa questão da autoaprendizagem, posteriormente você coloca a questão da mediação, né, por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação, e agora, né, pautado a partir de 2025, a questão do processo de ensino-aprendizagem. Então, sobre essas questões, é importante refletirmos mesmo, porque imagina, como você colocou, né, as questões norteadoras aí, as questões para que a gente pudesse discutir e refletir como é que vai ficar essa questão com os alunos, né, que de repente tem alguma dificuldade, porque a gente sabe que muitos deles fazem opção em obter aulas em AD exatamente por uma questão econômica, né, por uma questão de acessibilidade, e aí a gente percebe que isso vai trazer, né, já está trazendo, né, vários questionamentos e adaptações. E na sua opinião, professora, você colocou muito bem, eu achei interessante que você traz essa questão da forma como vai ser organizada, né? Você diz assim, agora a interação vai ser entre os estudantes, né? Traz aí, a partir de 2025, um decreto, porque assim, esse marco regulatório, ele vem, né, ser enfatizado por meio do decreto, como você colocou. E aí você diz assim, agora esse processo está mais voltado para essa questão da interação. E ao mesmo tempo que você coloca isso, você traz todos os pontos que são importantes, né? Por exemplo, a questão da vedação da oferta de cursos, né, de formação de professores em AD. Isso, por exemplo, na sua opinião, é algo que, de repente, merecia uma atenção maior? O que você acha?
Bom, boa reflexão, Mary. É complexo, a gente não tem uma resposta pontual, mas a gente tem alguns indicadores, né, que nos dão aí ilumina o nosso caminho para desenhar uma resposta. Então, eu acredito muito que esse cenário desenhado, tanto na DCN quanto no marco regulatório, ele aconteceu exatamente para frear um processo que estava avassalador em termos de oferta de formação de professores à distância, estava-se no movimento em que os diplomas eles eram entregues praticamente, né? Você tinha ali o cumprimento de algumas atividades em ambientes virtuais de aprendizagem, eu coloco isso mesmo entre parênteses, por instituições que não tinham comprometimento social nenhum, muito menos um comprometimento educacional com o trabalho que estava sendo desenvolvido. E nós temos, né, fruto desse processo, diversos profissionais hoje diplomados, mas sem uma qualificação, de fato, né, uma formação que dê conta do que é a complexidade de um processo educativo. Então, de fato, algo precisava acontecer. A rigidez, né, todo esse marco com a determinação, como está vindo hoje, para a formação de professores, não tem outro nascedor. A origem é essa. E, a partir disso, a partir dessa premissa, apertar um pouco mais o cinto, ela vem como uma medida que atinge as instituições que vinham desenvolvendo uma trajetória na oferta dos seus cursos, e eu vou falar das instituições públicas. Eu vou falar aqui em nome das instituições públicas e arriscar, inclusive, o meu nome para falar em nome de todas, né? Comprometidas com a qualidade da oferta dos cursos de formação, elas acabam sendo penalizadas, porque não tem uma régua para uma e uma régua para outra categoria de instituição. A norma ela veio para todos nós. Por isso que ali no final eu apresentei aquelas questões para a gente refletir, porque no desenho em que nós víamos fazendo e construindo nessa trajetória da formação EAD, de formação de professores, e aí eu destaco um trabalho aí excepcional no âmbito da Universidade Federal do Brasil, né, que é um programa financiado pela CAPES. Não sei se aqui nós temos atores que tiveram participação pela UAB, mas falando de programas com comprometimento, com a robustez que adquiriu, né? Então, assim, pensando nessas instituições, pensando nesse compromisso, essas instituições elas foram prejudicadas, né? Pegando aí para dentro desse aspecto, sim, porque nós, ao invés de darmos um passo adiante, de termos processos já consolidados, né? E numa flexibilidade maior para a EAD, para a carga horária EAD, agora a gente vai voltar algumas casas, né? Para iniciar um novo caminho. Como esse novo caminho vai acontecer, ele parte de momentos como esse, né, de a gente levantar as questões que são marcos normativos, de levantar reflexões e indagações, de compartilhar experiências e buscar alternativas, né? Não vejo que exista uma fórmula mágica em que a gente vai comprar ou vai misturar e vai adquirir. Não, ela vai partir, sim, de muito diálogo, de muito estudo. Não vamos desprezar a experiência que nós já construímos, mas vai ser necessário um momento de muito diálogo. É isso mesmo, professora Simone. Então, assim, é como você diz, né? A gente não tem outro meio. E o meio que nós temos é esse, de conhecer, né, o que você fez hoje, fazer essa exposição, nos colocar toda essa informação, nos proporciona um momento de reflexões, que a gente precisa ver como as coisas elas estão realmente mudando e que é necessário adequações realmente. E esse seu posicionamento em relação a essas questões, de várias instituições estarem se aproveitando, isso é fato, né? E a gente sabe que é necessário trabalhar com uma prerrogativa de
de melhorar essas questões, até porque nós estamos formando pessoas, né? E de que forma nós vamos formá-las? Né? Quais são os aspectos que devemos considerar como algo que vai contribuir para a sua formação integral, né? Sua formação aí no sentido mais geral. Daí, uma outra questão que eu achei interessante que você traz e que, assim, que é algo novo, né? Que a gente sabe que é algo novo, que é exatamente essa questão do 100% presencial do estágio, né? Então, ele tem causado, né, algumas situações, algumas pessoas têm dificuldade, e, assim, na sua opinião, como... porque essa questão do estágio, ele é importante, né? Ele é algo que é necessário, não só o estágio, mas também essa questão da extensão, né, dos 10%, porque é um momento que o aluno ele vai conseguir ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, ele pode experienciar outras atividades. E você, o que você acha em relação a isso? É o nosso desafio. É um grande desafio mesmo, né? Porque, imagina, a escolha pelo curso EAD, ela se dá, né, em um grande percentual do público pela dificuldade de conciliação do horário. Se a norma traz uma determinação do estágio presencial e esse estágio ele deverá acontecer nas instituições de educação básica, obrigatoriamente nas instituições de educação básica, 400 horas, eu não vou trabalhar 400 horas em espaços não escolares. Eu vou trabalhar em espaços escolarizados da educação básica, né? Então, se eu quiser trabalhar, se eu valorizar no meu PPC, se a minha instituição valoriza espaços não escolares, eu vou precisar aumentar essa carga horária de estágio para além das 400 horas e usar a prerrogativa de desenvolver estágio curricular nas licenciaturas em espaços não escolares. A DCN traz a obrigatoriedade de, no mínimo, 400 horas de espaços escolarizados. E aí, em detrimento dessa questão da limitação do horário, eu vou precisar desenvolver uma boa estratégia para o cumprimento dessa carga horária. O estágio, a gente sabe que nós temos ali um momento da observação, que faz parte, sim, das atividades de estágio, um momento em que eu vou compreender aquela realidade, até porque se eu tenho dentro do estágio uma prerrogativa de aprendizado e de intervenção nesta realidade, eu vou experienciar esses conhecimentos do curso nessa realidade, eu vou precisar observar, conhecer como ela está para elaborar a minha proposição. Então, pensando no estágio de uma forma assim, bem geral, tá? Não é pau dessa palestra, mas observar, planejar, elaborar as propostas, né? Aplicar essas propostas ali no momento de regência e sistematizar os resultados é o que precisa acontecer. E tudo isso na forma presencial. E aí eu tenho, né? Que horário que a gente tem a educação básica acontecendo? E aí o público da educação básica, da formação de professores, onde os professores licenciados irão atuar na educação básica, ensino fundamental, anos finais, ou seja, do 5º ao 8º ano, não se fala para licenciando da atuação nos anos iniciais. Se trata da formação para atuar nos anos finais do ensino fundamental e na educação de ensino médio. Ali a gente também tem a atuação na educação profissional, né, técnica de nível médio, e também na EJA. Então, os licenciados, eles irão atuar, né, dentro dessas modalidades educativas, né, desses segmentos educacionais. Pensando no funcionamento, eu vou precisar criar estratégias para o desenvolvimento desse estágio presencial, nos cursos no formato, na carga horária à distância, considerando essas realidades. Tá? Então, se na minha localidade eu tenho
um instituto estadual, né, que são os IEMAs, ou os institutos federais, que tem a educação profissional técnica de nível médio, um ponto para minha atuação será lá. Então, tem o funcionamento à noite? Não, não tem. Eu vou precisar criar essas alternativas, né? Perfeito, professor. Obrigada, muito bom. Eu tenho mais uma perguntinha para você, relacionada aqui à temática do nosso simpósio. Saber, da sua opinião, né, quais impactos, né, você acredita, entende que a IA pode proporcionar, pode ocasionar em relação aos alunos em AD, né? Se vai favorecer ou vai prejudicar, que cuidados eles devem tomar, o que você acha? Eu acredito, Meire, que a IA, principalmente nesse momento em que nós aí estamos buscando alternativas, ela pode ser um elemento importante para as ideações. Então, se eu coloco lá um prompt, escolho uma IA da minha preferência de uso e coloco lá como prompt, né? Haja como membro do Conselho Nacional de Educação, elabore uma proposta de estágio para o cumprimento de 400 horas na licenciatura em matemática, né? E aí você pode colocar lá no prompt alguns outros elementos e, com certeza, né, se você associar elementos e arquivos, dá um subsídio ali, né, de elementos para IA e jogar esses prompts assim mesmo, cabeludos, né, com certeza a gente vai ter resultados, a gente pode ter resultados, claro, que não são respostas, né, são resultados que poderão contribuir aí para a gente desenvolver estratégias, né, nesse processo em que a gente vai precisar reformular os nossos currículos para esse novo cenário. Sugestões, né, professora? Queremos lhe agradecer por esse momento, assim, para todos nós que estamos aqui, foram reflexões, assim, bastante importantes, para que a gente realmente compreenda, entenda e reflita sobre, né? Então, em nome aqui do 10º Simpósio Internacional de Tecnologias Digitais, eu quero lhe agradecer, a sua presença foi muito importante nesta tarde, e quero avisar a todos que amanhã nós temos mais palestras, estejam aqui conosco, que vai ser um momento, assim, bastante significativo. E agradecer ao professor Botentuí pela oportunidade de estar aqui. Olá, Simone. Olá, Obrigada, João, tudo bom? Obrigada pelo convite. Então, essa temática aí é importantíssima que a Simone colocou, já que, né, muitas pessoas fazem cursos EAD e devemos, né, nos antenar sobre essas mudanças aí para não ficar, né, com dúvidas sobre, né, como que vamos proceder daqui para frente. Então, de fato, os resultados desses alunos da EAD deu um certo indicativo de que algumas coisas realmente precisavam, né, mudar. E estamos aí com essa primeira proposta, não significa que ela vai ficar formatada dessa maneira, com certeza daqui para frente, né? Outras coisas também podem modificar, mas sempre no sentido, no intuito aí da qualidade, né? Que é o que mais queremos aí para as instituições e para os estudantes que passam por esses cursos de formação. Então, obrigado, Simone, por sua contribuição e até o próximo evento, né? Com certeza teremos outros temas aí para você contribuir. E obrigado também pela mediação da Meriluce. E fiquem aqui nesse mesmo link, né, que às 18 horas nós temos aí um mini curso sobre geotecnologias com o André Santos e mais uma equipe, né, de outros pesquisadores que vão apresentar aí para a gente como utilizar essas tecnologias na sala de aula e em outros contextos. Então, fiquem aqui ligados, eu vou só colocar o link aqui mostrando o horário direitinho, mas vai ser nesse mesmo canal, tá bom, pessoal? Grande abraço e intervalinho aí para tomar uma água, esticar as pernas e aprender um pouco mais daqui a pouquinho. Até logo, pessoal. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. Obrigada, João. Parabéns pelo evento. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.